Tudo bom? Dia de Marte. Victor aqui. Tá. Eu tinha planos sobre qual era o próximo vídeo que eu ia fazer, sobre do que se tratava, etc e tal. E eu vou fazer de outra coisa. O que? Não sei. Porque o que acontece? Eu queria fazer um vídeo de... Não sei se vocês conhecem Urban Explorer. Tem gente que pega lugares abandonados e grava, certo? Entrando dentro, explorando, olhando o que tem, etc e tal. Geralmente eles têm uma vibe meio, nossa, que lugar assustador, abandonado, ai, ai, ai. E pô, ok. E existem vídeos sobre stealth camping, que é tipo, nossa, estou numa determinada cidade, vou dormir, acampar, num lugar nada a ver, que ninguém me ache, só pra não ter que, sei lá, pagar um hotel ou qualquer coisa do tipo. Aí eu, pô, gostaria de fazer um vídeo que misturasse as duas coisas, porque eu podia pegar um lugar abandonado e dormir dentro, acampar no meio da cidade. Por que não? Tenho vontade. E aí eu não fiz. Não fiz por quê? Porque, pô, sem tempo, irmão. Sem tempo. E outras coisas me impediram de sair pra fazer algo desse tipo. Que é o quê? Eu tô com 2 notebooks e nenhum dos dois está funcionando. Os notebooks não estarem funcionando não é necessariamente problema. O problema é... Temos a C3 e temos a gravadora, certo? Temos música para postar. Como que mexe nas músicas se os notebooks não estão funcionando? Eu também não sei, tô tentando descobrir. A gente colocou... Salve, Yuri. Obrigado pela ajuda. Colocamos um Linux Mint, tá? Aqui atualizando as coisas para ver se funciona. Só que ele tá zero bala. HD vazio. E o outro que tá bom... Tinha sido colocado um Linux, só que isso fez o Windows pedir arrego. Aí agora foi colocado outro Windows. Só que agora os arquivos não conseguem se encontrar mais. Trâmite. Os computadores sendo torradeiras. Coisa normal. E, pô, esse fim de semana que eu levei... conversando com um amigo que eu conversava pouco, mexendo nos computadores, a gente pegou, saiu, foi jogar sinuca. Foi um final de semana legal, foi um final de semana bacana. Os B-roll que você vai ver no começo aí do vídeo são da hora que eu tava indo embora do rolê. E sim, eu sou um dos últimos a chegar, um dos primeiros a ir embora, não sou capitão rolê. Você quer que o rolê dure bastante, não conte comigo. Mas tá bom. Essa situação toda me levou a ter algumas conversas e alguns pensamentos. E criou um determinado panorama emocional em mim. Que... Como que eu posso explicar isso? Que gerou uma falta de atrito mental. Sabe quando você tá num dia que você não trabalha e você fica pensando o tempo inteiro nas coisas que você tem pra fazer, e piripororó, e fica aquele atrito rolando dentro da sua cabeça o dia inteiro? Eu passei aí uma noite e agora um dia com zero atrito dentro da minha cabeça. E fazia muito tempo que isso não acontecia. É bom, é confortável. Isso faz eu pensar bastante sobre a questão do quanto a gente coloca atrito em coisas que não deveriam ter. Vou dar um exemplo. Sabe essa galera... eu gosto de cinema cult. Eu decorei os nomes dos diretores tudo. Quem foi diretor de fotografia, piripororó. Essa galera tem um determinado jeito de encaixar a coisa toda do cinema na própria personalidade de uma maneira muito competitiva, talvez até por conta dos aspectos culturais do capitalismo moderno, mas essa competitividade de eu sou mais cult do que os outros,
ah, eu não sou cult o suficiente, preciso ficar mais cult. E isso é um atrito desnecessário. Eu, particularmente, escuto muita música, escuto muitos gêneros diferentes, procuro saber das histórias dos gêneros, das histórias das bandas, entender o contexto na onde a música foi feita, porque a música por si só, como resultado de um processo, é muito bonito, tem um valor artístico grandioso, mas o melhor tempero que tem para essa situação toda é entender o ambiente que gerou o processo criativo. Tem músicas que eu só gosto porque elas tocaram numa trilha sonora específica de um filme que eu assisti quando eu era criança com a minha mãe no cinema e eu gostei muito do filme e por algum motivo minha mãe achou ok. A gente assistiu o filme 7 vezes no cinema. Tipo assim, teve 7 sessões do filme num dia, a gente assistiu as 7 do mesmo filme, no mesmo dia. Eu acho que isso mostra muita falta de sanidade mental perante o ambiente familiar cujo qual eu estou inserido. Mas, enfim, aquele dia foi muito legal pra mim. O filme nem é tão bom. Hoje em dia eu paro pra ver aquele filme e fico tipo, nossa, que bosta. Mas aquilo gerou uma determinada memória pra mim que eu tenho com muito carinho aquela memória. E tem uma música irlandesa que toca no filme que nem é uma música tão boa, mas eu gosto muito dela por conta do contexto cujo qual eu adquiri o conhecimento da existência dela. E, pô, às vezes você descobriu uma música que você gosta e procura saber mais sobre quem fez, como fez, aonde fez, por que fez. E isso levar você a pegar esse gostar dessa música e transformar num respeitar essa música, respeitar esse artista, valorizar o contexto no qual ele estava inserido, é muito importante. Isso teoricamente dava para ser interpretado como, nossa, você está gerando atrito no gostar de música, você está colocando muitas camadas desnecessárias. E, pô, para algumas pessoas elas podem ser desnecessárias. Para mim elas são como side quests de videogames, elas não são obrigatórias, mas se você fizer, as coisas são melhores para você. Cristo, os computadores aqui estão tudo possuído. Enfim. E aí a galera cult do cinema, em vez de se utilizar dessas camadas e mais camadas de conhecimento para guiar outras pessoas que gostariam de entender melhor certas coisas, tipo, ô fulano, olha, eu manjo tanto e tanto tal e tal coisa de, sei lá, do cinema iraniano, saca? Filmes feitos por diretores iranianos. Deixa eu te passar umas recomendações para você conseguir entender isso também. Em vez deles utilizarem dessa coisa toda para engrandecer os outros, a competitividade, que provavelmente é culturalmente capitalista, leva eles a quererem que os outros não saibam, porque se eles forem os únicos que sabem, eles se sentem superiores. O quão superior uma pessoa verdadeiramente é, se ela não consegue tornar ninguém mais em alguém com a mesma capacidade barra, entre aspas, superioridade. Isso leva a um determinado pensamento que dá para se aplicar em inúmeros outros aspectos, porque a gente não precisa falar só de capital cultural ou capital intelectual para falar sobre isso, saca? A gente pode aplicar isso em diversos fatores. Um pai que tem um monte de ferramentas e o filho pede para aprender a usar as ferramentas e ele fala, não vou te ensinar porque as ferramentas são delicadas. Cara, a capacidade desse filho de procurar o pai dele para pedir ajuda em outras coisas que nem tem a ver com ferramentas, que são coisas da vida mesmo. Essa capacidade se torna zero a partir daí. E você quebra algo muito mais delicado, que é a confiança de que aquela pessoa te ajudaria. Eu acho que isso não vale o preço de uma ferramenta.
Pode ser que eu esteja valorizando demais coisas que eu apenas valorizo, mas é uma forma interessante de se pensar. Enfim, saiam para os seus rolês, curtam com seus amigos, conversem com eles, não tenham medo de que as conversas sejam profundas, às vezes mais do que você está confortável, porque os momentos onde a gente não está confortável são os momentos que a gente mais aprende. E com o tempo se torna confortável não estar confortável. A galera que lida com determinadas coisas desde pequeno vai entender melhor isso do que outras pessoas. Porque às vezes você tem uma família que briga muito e é desconfortável pra caramba, mas só que você se torna alguém que está confortável naquela situação. Isso pode ser algo muito valoroso. Enfim, por enquanto é isso.